Mateus capítulo 11, por hora nós leremos do verso 16 ao 19. Você pode notar que tem a primeira letra do verso 16, ela está mais grossa, é uma forma da sociedade bíblica de indicar onde começa um parágrafo. Então aqui tem um pensamento, claro que na sequência o assunto aqui é João Batista, Jesus falando sobre João, e aí a conclusão do pensamento de Jesus sobre João Batista está aí do verso 16 ao 19. Nós vamos começar lendo esses versículos. Assim diz a palavra: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar ao Senhor? Pai, pedimos a iluminação, a condução do Teu Santo Espírito sobre nós. Não somos suficientes para verdades tão sublimes, tão puras da Tua palavra, mas o Teu Espírito pode tornar, Senhor Deus, aplicável, entendível, e mesmo sendo nós tão limitados, podemos atingir aquilo que é superior às palavras que vêm do alto, de cima, e que podem transformar nossas vidas, salvar nossas vidas, e podem, Senhor Deus, erguer o desvalido e fazer, Senhor Deus, com que o perdido se converta. Nós te agradecemos por tua santa palavra, te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, alguns males, eles são súbitos e repentinos. Nós poderíamos lembrar do tsunami, que nunca tinha acontecido na Terra, e o dia que, pelo menos, nunca tinha sido percebido pelo homem. O dia que aconteceu lá no Oriente, as pessoas foram pegas de surpresa. Ainda que ele viesse um tanto devagar, foi irresistível e destruidor. Muitas e muitas pessoas morreram. E nós temos um recente aqui no Brasil, que as pessoas estavam no refeitório lá daquela mineradora em Brumadinho e foram almoçar. Boa parte deles já tinham até terminado, estavam fazendo ali um tempinho para poder voltar para o serviço. E 300 pessoas morreram. Mais ou menos metade dos corpos foi achada e a outra metade não. Isso é um mal súbito, é um mal repentino. E como a gente agradeceria se tivesse alguém para avisar, diz, esvazie tudo, porque vai estourar isso aí. Mas nenhum de nós prevê o futuro, isso é natural do homem, né? Já dizia um ministro da época dos militares, ele dizia a seguinte frase. Quando perguntaram para esse ministro sobre os efeitos que um plano teria, e ele respondeu: o futuro tem por ofício ser incerto. Esse é o papel do futuro. Ele realmente não sabemos. Ele vai se revelando na medida que vamos vivendo. Só Deus sabe. Então, como que seria bom que nós pudéssemos prever os males repentinos e poder salvar as pessoas? É por isso que os americanos têm todo um sistema de previsão do itinerário de um furacão. Os japoneses têm as suas medidas contra o terremoto, também os americanos ali na região da Califórnia, de Los Angeles e outras cidades que sofrem com terremotos porque são males repentinos. Dizem que os animais têm uma sensibilidade, né? Que eles se agitam e muitas vezes os donos sabem que vai ter um mal repentino porque os animais sentem com antecipação. Bom, independente de todas essas coisas, como seria bom, né? Mas eu quero falar de algo que é repentino, não é necessariamente mal, mas é bastante repentino e destruidor. Mas não é mal. Porque eu estou falando do dia que Deus determinou que Jesus Cristo voltasse à Terra. E é interessante vermos a Bíblia nos narrar aqui. Então, um texto da Bíblia que faz a seguinte pergunta. Quando vier o Senhor, achará paz na terra? Achará fé na terra? Desculpem. Então, e um profeta do Antigo Testamento diz, quando disserem
há paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Isso nós temos no Novo Testamento também. O apóstolo Paulo diz que, dada a ordem de Deus, um anjo tocará a trombeta. E tudo acontecerá naquele instante. E Pedro chega a acrescentar que os elementos abrasados se desfarão. Então as coisas pegando fogo incendiadas serão destruídas. É tão aterrador, porque isso é uma coisa que vai acontecer com toda a humanidade. Só que alguns serão salvos, a Bíblia diz isso. O que é preciso ser salvo? Então a gente tem que ser bem claro, porque disso depende a vida de todos que estão ouvindo aqui e de todo ser da terra. O Senhor Jesus nos ensina que aquele que crer e converter-se, esse será salvo. Isso é uma ótima notícia, porque aí nós podemos tomar as providências, não é isso? Porque vai ser repentino, vai ser igual o Brumadinho, vai ser igual o tsunami. Vai pegar as pessoas completamente desprevenidas, despreparadas. Portanto, elas devem se preparar, porque o Senhor virá e já prometeu que Ele vem como um ladrão. Não que Ele venha secretamente, mas Ele vem de surpresa, porque esse é o com que o ladrão conta, o elemento surpresa. Ele chegar de repente, e aí pega as pessoas despreparadas. Por isso, Jesus usa a figura de que Ele virá como ladrão. O próprio Jesus nos dando algumas indicações. Portanto, devemos estar preparados o tempo todo. É isso que a Bíblia diz. E preparado, segundo a Bíblia, para que o homem não seja destruído, é conversão. Você sabe o que é uma conversão? A gente tem uma ideia, às vezes não tem a questão técnica. Luiz Berkhoff, no seu tratado de teologia sistemática, ele aponta que os teólogos chegaram à conclusão, lendo a Bíblia, que conversão possui 2 elementos. Se esses 2 elementos acontecerem na sua vida, você é um convertido. E você está livre da destruição repentina que virá sobre todo o nosso planeta. Previsto por Jesus, não é falta de previsão. Ele previu. É que muita gente não crê, não acredita nele. Mas então, e ele que é o grande juiz, viu? É a vinda dele que vai provocar tudo isso que nós estamos falando. A conversão tem 2 elementos: arrependimento e fé. Se um homem se arrepende daquilo que praticou e crê que Jesus está vivo e que a morte de Cristo na cruz é suficiente para salvá-lo, esse homem é um convertido. É alguém que, mesmo sendo pego de surpresa, vai estar preparado. Não vai sofrer dano nenhum, pelo contrário. Aos Tessalonicenses, Paulo diz que primeiro serão ressuscitados, primeiro de tudo, os que creem no Senhor são ressuscitados primeiro, como um ato de honra que Deus está dando àqueles que morreram no Senhor. Depois disso, os que estiverem na terra e que creem no Senhor serão transformados e se unirão a esses que vêm com o Senhor nos ares. E logo em seguida virá o julgamento. Há pessoas que acham que vai haver um espaço de 1000 anos. Não se engane, não. Paulo diz que sobre o dia e a hora não era necessário que ele escrevesse, porque e aí é que ele conta que será repentino. Então Paulo diz que é no mesmo momento. Assim que nós que cremos e estivermos vivos, encontrarmos nos ares, Deus ressuscitará todo homem e eles comparecerão no julgamento. E os que creem no Senhor julgarão até anjos. Essa é a revelação da Bíblia. Estarão julgando junto com Cristo. Bom, tendo isso em perspectiva, nós sabemos então que é preciso que a pessoa creia e que a pessoa, crendo, se arrependa do que praticou e que é contra a palavra de Deus. Basta arrepender-se e basta crer. Isso está nas Escrituras. Paulo escreve aos Romanos dizendo: se tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres, lá no capítulo 10, ele diz: e no teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então a ideia é que quem crê já está salvo agora. Não vai meramente se salvar. A salvação da vinda repentina de Jesus é uma consequência de uma salvação que já acontece agora, para quem se converte. Bom, tendo isso em mente, a pergunta que nós temos que fazer: o que nós precisamos fazer para que os homens se convertam? O que Deus pode fazer? Bom, a igreja já recebeu a instrução: pregue, discipule pessoas. Não foi isso? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo
dessa repentina vinda de Jesus, dessa súbita vinda de Jesus, que está próxima, a gente sabe disso, e esse homem será salvo. Pregue, porque aquele que crê na sua pregação. Agora, o que é que nós precisamos fazer para que as pessoas creiam? Bom, Jesus disse, claro, que era só pregar. Mas acontece que nós, às vezes, tentamos florear. Tem gente que mudou o evangelho. Tem gente que no culto deles pratica toda sorte de milagres para ver se com isso move as pessoas à fé. Alguns milagres, inclusive, são falsos. Mas eles dizem, pela salvação das pessoas, na cabeça deles, né? Vale a pena mentir. É o que alguns dizem. Porém, não é nada disso que o Senhor diz. Então nós vamos ver agora na palavra que o Senhor diz de onde vem a resistência. E ele começa falando no texto que nós lemos sobre João Batista. João Batista é o assunto aqui. Porque veio um homem irrepreensível. O melhor homem que essa terra já produziu. Veio na terra e mesmo assim muitos não creram nele. A desculpa é, esse homem é louco. Ele é maluco. Ele é doido. Era a terminologia que se usava para João, porque João era um homem tão reto que ele nunca comeria uma comida que você desse para ele. Ele daria para alguém que tem fome, porque havia fome em Israel naquele tempo. João Batista, quando sentia fome, ia atrás de gafanhoto e mel silvestre. Bom, até que mel eu acredito que você gostasse, né? E gafanhoto. Então ele comia o que ninguém comia. E ele vestia uma roupa que ninguém queria comprar. Ele pegava peles de animais e amarrava um cinto na cintura, um cinto de couro, né? É daí que vem meu nome, viu, queridos? Deram nome, e dizem que é um nome judeu, porque é um nome pejorativo, ou pelo menos era, em Portugal, que é o nome Correia. Na primeira peça de português que tem, o que a gente considera uma língua, à medida que ela tem alguma obra escrita nessa língua. E tem o português de 1200, se você ler essa peça, você vai entender muito pouca coisa, porque é mais parecido com o latim, mais parecido com o espanhol e com o italiano do que com a nossa língua. Mas é considerada a primeira peça em português. E o sujeito diz para a mulher amada, porque eu sei que eu não te valho uma correia. Porque correia era um pedaço de couro que a pessoa pegava e amarrava. João Batista fazia isso. João Batista não custou um tostão para a humanidade. Ele nunca usou da lei Rouanet, viu? João Batista nunca usou e nunca lançou mão da ajuda das pessoas, sendo filho de sacerdote, gente. Não era pouca coisa. Ele era filho de sacerdote e resolveu viver dessa forma. Certamente João Batista inspirou Domingos, Francisco de Assis e tantos outros que criaram ordens de mendicantes dentro da Igreja Católica. Ordem de frades ou padres que vivem como mendigos, para não ser pesado à sociedade nem à igreja. Então é interessante notar que João Batista deve ter inspirado muitos desses. E mesmo assim, João Batista, sendo um homem tão reto, só falava a verdade. Uma vez na presença do rei, ele não falava mal do rei para o povo. Mas o rei quis falar com ele, o rei Herodes. E João Batista então comparece e Herodes, a primeira coisa que ele diz para Herodes de cara é: não é lícito você se deitar com a mulher do seu irmão. Então o profeta tem esse problema, que ele aponta o pecado, mas não é um problema, é um benefício. Porque aí a pessoa se arrependendo, ela muda de conduta e se prepara para o encontro com Jesus. João Batista não estava fazendo o papel dele? Foi parar na cadeia. Lá da cadeia, ele preso, sem entender que Jesus era o Messias que ele esperava, era o rei que Deus mandaria para fazer justiça na terra, e ele, um homem reto, estava preso. Então ele manda emissários a Jesus, é esse o contexto. Ele manda emissários a Jesus para perguntar para Jesus se era ele mesmo o Salvador, o Messias, ou deveríamos esperar outro. Porque ele disse: eu estou preso, e ele não fez nada até agora. Ele não assumiu o trono para me tirar da cadeia, porque eu sou fiel a Deus. Então, na cabeça de João Batista, ele manda emissários. E Jesus simplesmente diz, vai lá e diz para João, para os emissários: o que vocês estão vendo? Que leprosos têm a sua pele limpa? Pessoas são curadas e tal, etc.
e aos pobres é pregado o reino de Deus. Vai lá e diga para João. E eles foram dizer para João. E aí, quando saem os discípulos de João, Jesus pensa a história de Israel na mão. Sinceramente, queridos, a gente que pensa que a eficiência do pregador é que vai gerar a conversão. Eu não tenho dúvida que o pregador precisa ser eficiente. Eu estou mais do que convencido que devemos fazer o melhor para Deus. Mas vocês devem conhecer a história que aconteceu. Isso aconteceu mesmo no interior de Minas. Que uma igreja fazia aniversário e mandou, na cidade do interior, mandou buscar um pregador da capital, que quando pregava fazia um verdadeiro teatro, e pessoas choravam quando aquele homem pregava. Era um grande pregador. E aí aproveitaram e convidaram as autoridades, presidente da Câmara, prefeito, juiz da comarca. E praticamente ninguém das autoridades foi, exceto o juiz. E como não está habituado com isso, o juiz chega um pouco atrasado. Dizem que quando ele entrou na igreja, os olhares todos se voltaram para ele. O juiz da nossa comarca está no nosso culto. E como estava tudo lotado na igreja, era culto de aniversário, ele sentou na frente. Não tinha muito lugar, tinha um velhinho sentado, porque nesses sistemas de som que a gente faz, o som bom está na frente. Então quem tem problema de audição senta na frente. Aí estava lá o velhinho e o juiz de direito. E o pregador pregou, fez aquela pregação de 40 minutos, 1 hora. Impressionante. E aí ele fez o apelo. Uma multidão veio na frente. E os membros da igreja oravam, com um olho. Porque um olho estava fechado, o outro estava no juiz, para saber se ele ia converter, né? E aí dizem que o pregador fez mais um apelo e nada. No terceiro apelo, o juiz veio à frente, se ajoelhou e o pregador orou por ele. Que maravilha. Aí saindo na porta, ele conhecia o pastor. Quando ele estava saindo, ele abraçou o pastor e falou: que bom que eu posso te chamar de meu irmão agora. E disse para o juiz o seguinte, mas também com uma pregação com essa eloquência, é difícil um homem não converter, né? E o juiz disse: a pregação não me impressionou, não. E o homem disse assim, mas o pastor perguntou, mas se não foi a pregação, por que o senhor foi? Ele falou assim: eu estou acostumado com o tribunal de júri. Né? E o Jair pode falar disso, o advogado faz o júri chorar, faz rir, ele conduz como ele quiser. Um bom advogado, um bom orador, ele traz o povo consigo. Então o juiz, eu estou acostumado, não me impressionei com o pregador. Aí perguntaram para ele, então por que o senhor foi? É porque na terceira vez que ele chamou para ir na frente, o velhinho que estava do meu lado, possivelmente um lavrador analfabeto, deu uma cutucada nele e disse para o juiz: se o senhor não for lá na frente, o senhor vai para o inferno. E disse que o juiz pensou assim, sabe que ele tem razão? Porque de julgamento o juiz entendia. Eu vou ter que um dia prestar conta do que eu faço. Então a palavra daquele velhinho fez com que o juiz fosse à frente e se convertesse. Portanto, querido, não é a eficiência do pregador. Israel recebeu os 2 melhores pastores que Deus poderia dar. Olha como que Deus é zeloso. João Batista, não tem um homem que nasceu de mulher, ou seja, nenhum homem na terra, nenhuma mulher, as mulheres também nasceram, ninguém que se compare com João Batista, ele é o melhor de todos. E não foi bom para Israel. Não, esse homem é doido, olha lá como ele se veste. Se ele pelo menos tivesse roupas distintas, bonitas, né, como os sacerdotes se vestem, então as pessoas simplesmente desprezavam João. Por quê? Porque João comia gafanhoto e mel silvestre. Disseram ele não serve. Aí Jesus diz, aí vim eu. Cheguei aqui e eu como e bebo como vocês. E vocês me chamam de beberrão e glutão. Essa geração não tem jeito. O que converte o homem não é a conduta do pregador e nem mesmo a eloquência do pregador. Esqueçam que isso aí não vai ter efeito. Deus pode até usar. Me lembro uma vez de falar com um rapaz que na escola a gente tocava na mesma banda de escola. Ele tocava nos instrumentos de percussão lá na bateria e eu tocava instrumento de sopro. E nós estávamos juntos ali, conversando, e ele lançou um argumento da crença dele, que por elegância, eu não vou citar. E aí eu disse para ele,
mostrei para ele um argumento que derrubou completamente o que ele tinha dito. Ele abaixou a cabeça e diz, você tem razão. E foi embora triste. E eu descobri que não era meramente derrubando, logicamente, a crença que você traz uma pessoa para Jesus. Isso faz parte. Mas tem o desejo do coração. Ele estava feliz onde ele estava, então ele permaneceu na seita herética dele. Eu chego a dizer até que era satânica, pelas coisas que ensinam, que são contra o Evangelho. Mas ele preferiu ficar lá, porque lá estava o seu coração. E Deus me deu uma lição muito forte naquele dia, me mostrando que é muito melhor ter a amizade do que ter a razão. A razão, ela vem por si só. Como Jesus disse, a sabedoria se justifica por suas obras. Se Jesus calado, queridos, Jesus sem falar nada, Jesus já era irrefutável. Com a mulher samaritana, ele pediu somente um pouco d'água. E uma aldeia inteira se converteu. Então é importante que nós tenhamos em vista isso, que Deus é quem faz a obra, não somos nós. Então a conversão não virá pela eficiência do pregador, porque João Batista e Jesus não eram bons para a Palestina, para Israel. Então não é o pregador que convence. Em seguida, peço aos irmãos que leiam comigo, para que a gente leia o texto todo. Jesus vai falar de 3 cidades: Corazim, Betsaida, que são cidades ali da região da Judéia, terra de Deus, e também fala de Cafarnaum. Cafarnaum ainda é muito especial porque foi lá que Jesus alugou uma casa e morava. Então, Corazim, Betsaida e Cafarnaum serão mencionados por Jesus. Verso 20 diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então observa só, e aqui a palavra arrependimento é a mesma que o Novo Testamento usa para conversão, metanoia. É mais do que você se entristecer pelos seus pecados, porque o grego usa a palavra metameleia. Metanoia, lembra de noia, de paranoia? Então, metanoia é uma mudança de mente. Então a palavra que cabe aqui melhor é conversão. Aquelas cidades não se arrependeram e não se converteram, Jesus tendo feito milagres. Então de cara já vemos que fazer milagres não é isso que vai convencer as pessoas de que Jesus é o Messias. Tá? Então vamos ver. Ele disse, as cidades que não se arrependeram, mesmo ele tendo feito milagres, como Cafarnaum, por exemplo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, só fazendo um parênteses, irmãos, Tiro e Sidom é o que você já ouviu falar da Fenícia. Hoje é a região do Líbano, onde nós temos o país do Líbano lá, dos montes Líbanos, já existia na Bíblia naquela época, era chamado Monte Líbano. Agora, Tiro e Sidom eram praticamente capitais de cultura. O nosso alfabeto veio possivelmente dos fenícios. E aqui ele diz que se lá, nesses gentios que ficavam à beira-mar, tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Eles teriam ido às lágrimas, às lamentações. Jesus fez milagres e mesmo assim Corazim e Betsaida não se converteram. E Jesus diz, se eu fizesse lá em Tiro e Sidom, que é cidade de gentio, cidade pagã, o que eu fiz aqui com vocês, eles teriam se convertido. Verso 22. E contudo vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Só que não é uma pergunta. Jesus está afirmando que Cafarnaum ia ser mandado para o inferno, a cidade que ele morava por muito tempo. Ele agora cita 2 cidades novamente, que é um episódio da destruição repentina de Sodoma e Gomorra. Ele diz, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Não teria sido destruído. Se Jesus fizesse os milagres que fez em Cafarnaum, ele tivesse feito na época de Ló, o Mar Morto possivelmente não existiria. O Mar Morto, queridos, é considerado pelos geólogos, pelos nossos cientistas e pesquisadores,
a maior depressão da terra. É o lugar mais baixo da terra. Por quê? Esse grande buraco foi feito pelo fogo de fogo e enxofre, pela chuva de fogo e enxofre, que ali desaguava as águas do Jordão e fazia uma planície lindíssima que Ló escolheu ficar. Ali tinha 2 cidades, elas foram destruídas por Deus. E aí, Jesus está dizendo que essas cidades ainda existiriam, não tivesse sido, se os milagres que ele fez em Cafarnaum tivesse feito lá. Lembrando os irmãos que aquela cura do paralítico que ele fez na frente de todos, que o paralítico levantou, pegou sua maca e foi para casa, desceu de lençol, foi em Cafarnaum. Então, com tantos milagres extraordinários Jesus fez, e isso não foi suficiente para que essa cidade convertesse. Verso 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Isso não muda nada. O fato das pessoas não converterem, muita gente acha, Deus vai dar uma puniçãozinha. Errado. Vai haver muito rigor no julgamento. Não se esqueça que estamos falando de um juiz que jamais pecou, que nunca aceitou injustiça, de um Deus que é santo e que por muito menos destruiu povos no passado. Agora nós estamos vendo, Jesus diz que em Cafarnaum, haveria para Cafarnaum muito mais rigor do que para aquelas cidades, porque esses milagres não aconteceram lá. A destruição foi tão poderosa que só se salvaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E no caminho, a própria esposa de Ló desafiou um mandamento, uma ordem que lhe foi dada, uma instrução que lhe foi dada, e ela morreu. Assim Ló ficou somente com as suas 2 filhas. E então, Sodoma receberá um juízo mais ameno do que Cafarnaum, que foi cidade de Deus. Então, se você é crente em Jesus, muito maior a sua responsabilidade. Então, se nem milagres convertem pessoas, nem os melhores pastores, imagina a pregação de João Batista, queridos. Sacerdotes eram batizados por João Batista. João Batista é impressionante. O povo da circunvizinhança não era só hebreu, não. Gente da além do Jordão vinha ser batizado por João. E eu vou dizer mais, João era tão impressionante, João não fez nenhum milagre. Não há na Bíblia nenhum milagre de João. E ele batizou até soldados romanos. Leia a história de João Batista, você vai ficar impressionado com esse homem dizer, como que Israel não se converteu a essa pregação? Muitos permaneceram e chamaram João de maluco, de doido. Era uma desculpa para continuar vivendo sob o seu próprio senhorio. Então, nem um grande pregador, nem os milagres que foram feitos. É interessante que há alguns episódios na Bíblia que as pessoas têm essa ilusão. Lembra daquele homem que Jesus nos conta que foi mandado para o inferno, que era muito rico? Ele pediu para Abraão, manda Lázaro avisar meus irmãos, porque isso seria um milagre. Lázaro já tinha morrido. E aí o rico diz, manda Lázaro para avisar meus irmãos para que eles não venham para cá. E Abraão disse, eles têm as escrituras. Que eles obedeçam, ouçam as escrituras, dizem. Aí ele disse, não, pai Abraão, eu também tinha as escrituras. Mas se um morto bater na porta lá de casa, os meus irmãos vão se converter. Doce ilusão de que a palavra de um morto que voltou à vida, que aparecer para alguém, que isso tem alguma autoridade, tem algum poder. Abraão foi taxativo e disse, não, eu não vou enviar. Porque é o seguinte, se eles não creem pelas escrituras, não crerão mesmo que eu ressuscite os mortos. Então, no fundo, queridos, a conversão não depende de fazermos milagres extraordinários, porque Jesus fez isso e muitos não se converteram. Ele foi crucificado, lembrem disso. Gente que viu Lázaro morrer, 4 dias depois Lázaro ressuscitou. Sabe o que eles estavam planejando? Como nós vamos fazer para matar Lázaro? Porque Lázaro é uma prova de que ele é o Messias. Olha só que coisa. Que dureza de coração. O ser humano é assim. Não se engane. Podem ser os melhores pregadores, os melhores pastores. E a tendência da humanidade é ir contra tudo que vem de Deus. E mais, João Batista foi decapitado e Jesus foi crucificado. Aí aqui nós vemos Jesus falando dos milagres que ele operou em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que não produziu convertidos. Há um outro momento em que os milagres são a solução para alguns.
Pessoas procuram Jesus, autoridades, e dizem: que sinais tu fazes para provar que tu vens da parte de Deus? E Jesus, que sabedoria, que personalidade extraordinária de Jesus. Ele diz: uma geração má e corrupta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus estava falando da sua ressurreição, que ele diz: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, se quiserem, esperem, vocês vão ver. Aí Jesus ainda cita o seguinte, que a rainha do sul veio visitar Salomão. Minha pergunta é: a rainha do sul veio visitar Salomão por algum milagre que Salomão tinha feito? Pelas palavras de Salomão. Eram palavras de sabedoria, ela estava com sede de aprender. Então ela veio lá da Etiópia. Ela veio da África. Atravessa todo aquele caminho para chegar e ouvir Salomão. Aprender com a sabedoria de Salomão. E tivemos uma aula tão boa hoje. A gente tem tido aula, temos excelentes professores aqui. E como poucas pessoas vêm. Talvez algumas pessoas que soubessem o que está sendo ensinado aqui viriam correndo e implorariam para se matricular. E aí, a minha pergunta, queridos, no fundo é: se isso não resolve, o que é que resolve? É o que está na oração que Jesus vai fazer, agradecendo a Deus, porque segundo Jesus, isso é justo, além de justo, é maravilhoso, e é grande misericórdia de Deus, está manifesta do versículo 25 ao 27, que Jesus diz então: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então está mostrando que o que nós temos aqui é soberania. Hoje cedo o Pascoal citou que tudo vem de Deus. Deus determina todas as coisas. E aqui você está vendo a mesma coisa. Um homem converte quando Deus o converte. A conversão não acontece por nós fazermos milagres, ou por sermos muito bons na pregação, ou por sermos exemplo de vida. Só aqueles que Deus separou antes da fundação do mundo. Nenhum de nós existia, nem o nosso mundo, nem os anjos existiam. E Ele já te amava e já tinha te escolhido. Diz Paulo aos Efésios que Ele nos predestinou em amor para que fôssemos adotados como filhos dEle. Deus querendo nos receber como filhos adotivos. O Deus que tem todos os tesouros. Mas isso acontece não porque o homem tem aquela lucidez, como diria Tomás de Aquino, que alguma coisa na inteligência humana foi mantida para que o homem convertesse. Então, por mais que Tomás de Aquino quisesse acompanhar Agostinho, nesse ponto ele foi pelagiano. Ele foi do opositor, do inimigo teológico de Agostinho. De achar que a mente humana foi preservada. E ele trouxe um grande prejuízo para o mundo e para a Igreja Católica, porque aqueles que são tomistas partem desse princípio, que a inteligência humana foi preservada para o homem poder se converter. E João Calvino diz, como Agostinho, que a mente humana é incapaz de se converter. Quem converte, se revela ao homem é Deus. Aliás, Agostinho até era mais duro que João Calvino. Você acha Calvino duro? Conheço Agostinho. Agostinho dizia assim: todo homem é uma mula, com uma rédea na boca. O homem ou está montado pelo diabo ou por Deus. Ele querendo dizer que nenhum homem é autônomo, e realmente não é. Ou você acha que alguma decisão sua não tem uma história? Não tem experiências prévias que te levam você na sua mente a decidir. Quando é pelo errado, você descobre uma justificativa para amenizar a sua inteligência. E nem por isso passa a ser certo. E quando é certo o que você vai fazer, a sua experiência e as suas escolhas passadas e as coisas que te ensinaram te influenciam. Nenhum homem é livre. Só é livre aquele homem que está debaixo da escravidão e da servidão do Senhor Jesus e do nosso Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que Jesus está dizendo, eu te agradeço, Pai,
Porque Deus resiste aos soberbos, diz Pedro, mas aos humildes concede a sua graça. Não é isso que Pedro diz? O que Jesus diz? Te agradeço porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque isto foi do teu agrado. E a pessoa só pode conhecer o Pai se o Filho quiser revelar a Ele. É por isso que Jesus fazia sinais quando Ele bem entendia. É por isso que Ele não fez muitos sinais em Nazaré. Porque como Jesus é a expressão exata do ser de Deus, todos que são soberbos vão encontrar resistência em Jesus. E todos que são humildes encontrarão acolhida. É uma coisa extraordinária, Jesus, tão diferente dos homens, que inspirou um autor americano, um músico americano, mas excelente letrista, um homem de Deus convertido, Michael W. Smith. Ele escreve uma música perguntando às pessoas qual que era a secreta ambição de Jesus, que era o que os fariseus faziam. Ele disse que Jesus estava na costa da montanha ensinando novos caminhos, falando sobre lei. E as autoridades do lado, o que esse Galileu está falando sobre a lei? O que ele quer por trás disso? Por que ele está juntando multidões? Qual que era a secreta ambição de Jesus? E nessa música ele diz uma coisa que coincide com o que está aqui. Ele diz que Jesus resistia àqueles que estavam no poder, mas corria para atender as criancinhas que chamavam o seu nome. Os pequeninos, não só crianças, mas qualquer um desvalido que chamava por seu nome, ele estava pronto para atender. Então Jesus era assim, ele resistia aos grandes, mas se a pessoa era humilde, se ela se fazia pequeno, como um centurião, era uma autoridade. Mas o centurião dizia, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Ele foi ou não foi humilde? Ele disse, o senhor com uma palavra daqui onde o senhor está, o senhor cura o meu servo. O que esse homem estava preocupado com a doença do servo? O servo morre um, você compra outro. Possivelmente os romanos deviam pensar assim. E ele, desesperado, porque ele tinha muito carinho pelo seu servo, foi lá pedir a Jesus para que Jesus o curasse. Mostrando que ele era um temente a Deus, que ele cria no Messias. Sendo ele romano, não era nem hebreu. Ele não era nem da igreja. E ele cria. Então, as nossas mentes têm que estar voltadas exatamente para esse fato. Converterão os que Deus quiser que se convertam. Paulo escreve aos romanos e diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus querer usar a sua misericórdia. E capítulo 2 de Efésios ele diz, pela graça vocês são salvos. Vocês são salvos porque Deus amou vocês sem vocês merecerem. Paulo está escrevendo isso aos Efésios, ele diz, pela graça vocês são salvos, mediante fé. E isto não vem de vocês, é presente de Deus. Você tem alguma dúvida que a Bíblia ensina isso, que Jesus ensina isso? Que Deus amou a humanidade. Tem uns que dizem, Jesus tentou trazer paz à terra, mas os homens não entenderam. Jesus fracassou na sua missão. Não fracassou. Ele veio, passou por essa terra para buscar os escolhidos de Deus e vai levar tudo. Nenhum perdido dos que me desse. Jesus é um vitorioso. Ele esmagou a cabeça da serpente. O máximo que ela conseguiu foi morder o seu calcanhar. É isso. Então, diante desse texto, nós percebemos que há paz esperando por você, uma paz em Cristo. Descanso, alegria, uma vida feliz. Mas que isso tudo passa pelo fato de dele se revelar. Daí nós precisamos muito mais orar a Deus. Eu escutei uma história. O fundador do famoso Exército da Salvação, o Bramwell Booth, William Booth, desculpem. Ele teve um filho chamado Bramwell que resolveu fazer missões no Brasil. E o filho dele veio, estava lá no centro de São Paulo numa pregação ao ar livre. O filho dele vestido uma noite fria de São Paulo. Ele conta que estava com o seu casaco lá e que chegou um mendigo do lado dele com a roupa maltrapilho e bêbado. Bêbado que mal conseguia ficar de pé. E balançando assim, o sujeito diz, o senhor não é o pastor Bramwell? Ele disse, sou eu mesmo. Ele falou, pois é, foi o senhor que me converteu. Diz que ele deu uma olhada para o homem e falou, deve ter sido eu mesmo. E ficou na história isso que aconteceu aqui no centro de São Paulo. Por quê? Essa é a ideia. Se um homem não converte um homem,
O único que pode converter é o Espírito Santo, nós somos usados. Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar os muitos, porque muitos serão chamados, e deixar que Deus converta os escolhidos. Não é isso que Jesus disse? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não é poucos crerão. Jesus disse que poucos serão escolhidos, só os escolhidos creem. Então é disso que Jesus está falando. Aí você me diz, então pastor, como que eu posso lançar mão de toda essa vida abundante que Jesus pode dar? Vamos ler o final, e aí eu estou concluindo. Verso 28 ao 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite de Jesus. Ele diz: Tomem sobre si o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, Jesus está mostrando que o que nos cansa, faz a nossa vida pesada e difícil de levar, é a nossa arrogância, é a nossa violência. E ele diz, os que vierem após mim serão, há uma versão que diz que aprenderão comigo que sou gentil e humilde de espírito. Jesus era verdadeiramente humilde, ele não era falsamente humilde. E aí então ele diz isso, aí vocês vão aprender comigo. Dizem que aqui o que está, a ilustração de Jesus, é uma técnica que se usava para amansar boi bravo. Que o boi bravo, ele é muito violento e tudo, e é até perigoso. Pode matar uma pessoa, a força do boi é uma coisa extraordinária. Então a técnica que se usava é que se punha uma canga de boi no boi bravo e punha pregado nele um boi manso. E no começo o boi manso ia ser jogado na cerca, ia ser jogado de um lado para outro, mas com o tempo o boi bravo ia se cansando e o resultado era que os dois se tornavam boi manso. A mansidão de um caía sobre o outro. Era assim que os fazendeiros amansavam os bois perigosos. Aqui Jesus possivelmente está usando isso. Tomem o meu jugo e aprendam comigo. Andando todo dia com Jesus, você vai começar a assimilar qualidades deles. E vai ser manso e humilde, vai ser uma bênção para as pessoas. Você vai ser um tipo de gente que quando chegar, as pessoas vão dizer, que bom que ele veio. Eu não vi a hora de chegar. Por quê? A sua presença vai trazer paz, vai trazer alegria. Vai ser muito melhor. Então, deixa Jesus te transformar, meu querido. Anda com ele. Porque longe dele você não vai aprender. E os arrogantes e violentos serão banidos pelo Senhor. Você sabe por que veio o dilúvio à terra? As pessoas acham, porque o homem era um herege. Não, naquela época não tinha idolatria. Tem alguma idolatria lá em pré-diluviana, Pascoal? Você ouviu falar disso? Não tinha. Qual que foi o pecado que levou Deus a trazer dilúvio? Você lê lá em Gênesis capítulo 5, diz, e Deus disse, o homem se tornou violento. Deus detesta violência, detesta intriga. O livro de Provérbios chega de dizer, e aí isso serve para você, Provérbios é sabedoria. Diz que há 4 coisas que Deus detesta, e a quinta ele abomina. Sabe qual é a quinta? Aquele que promove intriga entre irmãos. Que chega, fala bem de cá e conta uma mentirinha, vai lá e conta outra para fazer os irmãos brigarem. E ele se promove com isso. Esse Deus abomina, está lá no livro de Provérbios. Então, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A Bíblia está repleta de passagens de Deus dizendo que Deus quer que nós sejamos como filhos dele. Que estejamos pacificando as pessoas e não promovendo contendas. Então, no fundo, queridos, o que nós temos aqui é que Deus vai resistir ao soberbo mesmo. E Jesus diz para os discípulos que estavam olhando as criancinhas lá e tal com Jesus, e Jesus disse, se vocês não se converterem, não se tornarem como uma dessas criancinhas, desses pequeninos, vocês não entram no reino dos céus. Mostrando que Deus vai converter os seus e eles serão humildes. Essa que é a história que nós temos. Então o que você precisa fazer, se você quer que alguém não seja condenado pelo mal repentino, pela vinda súbita de Jesus, e seja lançado no inferno, porque as pessoas se preparem. Ore, peça a Deus.
Peça a Deus que elas venham à presença de Deus e dizem: Senhor, eu não mereço salvação não, mas eu peço que o Senhor me salve. Porque só tem medo, querido, do juízo final aqueles que creem no juízo final. Os outros acham que não vai acontecer nada. Os outros acham que vai continuar tudo na mesma e nós vamos deitar e rolar nesse planeta porque Deus não se preocupa. Alguns chegam a dizer até que Deus nem existe, que nós nascemos por acidente. O homem é arrogante demais, queridos. Eu me lembro de um aluno, eu vou encerrar com essa história. Um membro da minha igreja estava fazendo um curso. E nesse curso, o professor que entrou era um físico, ateu, professor de física. Não era um físico, era um professor de física. E ateu. E como dá status nesse meio você dizer que você é ateu, então ele já começou a aula dizendo: Deus não existe. Começou assim. E aí começou a dar a aula dele e tal. Lá para frente, o nosso irmão levantou a mão e perguntou para ele: professor, o senhor podia responder uma pergunta? Uma curiosidade? Ele falou: pois não. Quantos cabelos o senhor tem na cabeça? E o professor disse: olha, a média do homem... Não, estou perguntando a média, estou perguntando da sua. Ele disse: não sei, exatamente não sei. Ele falou: e quantas estrelas nós temos nos céus? Ele falou: a estimativa. Eu falei: estimativa, eu quero saber exatamente. Não, exatamente eu não sei. Ele falou: então o senhor não acha que o senhor é muito pequeno para já decretar que Deus não existe? E foi assim que ele se opôs. Porque essa é a ideia, queridos. Nós sabemos tão pouco sobre nós. Sabemos tão pouco sobre nossa vida. A gente ganhou de graça. Crescemos, brincamos, subimos em árvores, nos tornamos adultos. Alguns podem até escrever livros. E não sabem 1/10 de tudo o que aconteceu durante o período da sua vida. Nem como ele nasceu. Então precisamos ser humildes. E dizer ao Criador: eu sou teu. Me mostra quem é o Senhor. Me mostra quem é teu filho Jesus. Eu quero andar com o Senhor. Converte o meu coração. Se você não disser isso, querido, não tem lugar para você. Temos que ter a humildade de pedir a Deus. E não é aceite a Jesus. É pedir a Jesus: Jesus, me aceita. Eu não mereço estar no meio desse povo. Porque aos humildes Deus concede a sua graça. E Ele se revela aos pequeninos. Torne-se um pequenino e aí você vai conhecê-lo. Vamos orar ao Senhor?